Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde queremos agradecer você pela audiência, por estar sempre conosco, nos ajudando a divulgar esse programa que é um encontro com a espiritualidade, né? E hoje nós temos um tema fantástico para a gente juntos estarmos abordando. Vamos falar sobre Deus, tá certo? Então nós convidamos você para começarmos o nosso programa fazendo a nossa prece. No final nós teremos a fluidificação das águas. Se você já quiser deixar sua água no jeito, no finalzinho nós vamos juntos transformar esta água em medicamento, tá certo? Então vamos começar fazendo a nossa prece. Fechemos os olhos e elevemos o pensamento até Deus. Deus de amor e bondade, nos abençoe. Abençoe cada lar que nesse instante está sintonizado no Teu nome, em nome de Deus. Abençoe, Senhor, o nosso presidente da República, o nosso governador, o nosso prefeito, bem como todos os homens que dirigem nossas vidas. Nos abençoe, Senhor, para que em sintonia contigo possamos buscar o melhor para todos nós. Que assim seja. Bom, gente, olha que interessante o assunto que nós vamos falar hoje. Deus. Parece que é uma coisa tão simples e que não tem necessidade da gente abordar. Mas olha as perguntas que eu vou fazer. Primeira pergunta, será que Deus existe mesmo? Todas essas perguntas que eu vou fazer agora, nós vamos responder durante o programa. Quem acredita em Deus? Será que você, se eu te perguntar, você acredita em Deus? Você vai levantar a mão e dizendo que acredita? E se eu disser que você não acredita em Deus? Eu tenho que provar. Então eu vou provar que nós não acreditamos em Deus. Olha que coisa triste. Como é Deus? Tá certo? Deus existe mesmo ou foi uma invenção, né, do antepassado e que cultuou essa ideia equivocada? Se Deus existe, onde Ele está? Como é Deus? Como falar com Deus? Olha que interessante, né? Onde está Deus na nossa lista de prioridade? Aonde nós estamos colocando Deus? Tá certo? E nós vamos falar sobre a relação nossa com Deus durante o programa. Então, nós vamos começar dentro dessa argumentação para que a gente trabalhe. Antigamente, as pessoas acreditavam em múltiplos deuses. E Moisés veio trazer a ideia de um Deus único. E quando Moisés subiu para o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, ele deixou o povo e lá ele demorou. E as pessoas construíram um bezerro de ouro porque não acreditavam nesse Deus que Moisés pregava. E quando Moisés chegou, estava ali o bezerro de ouro construído. Então, na verdade, nós vamos ver que nós ainda nós somos esse povo, porque nós construímos os nossos bezerros de ouro e não acreditamos em Deus até hoje. Desde que Moisés esteve conosco, já se passaram quase 3.500 anos. E nós continuamos não acreditando em Deus, precisando de um ser materializado para a gente entender Deus. Hoje, nossa proposta é nós entendermos Deus, tá certo? Então, é muito comum, quando nós temos um problema, a gente recorrer a tudo e a todos, menos a Deus. Deus a gente recorre por último. Por quê? Porque você só recorre a uma pessoa por último quando você não tem mais ninguém. Por exemplo, se você tem um pai que você confia, um patrão que você confia, um amigo que você confia, ele é o primeiro que você procura, é ou não é? Agora, se você não confia nessa pessoa, você vai recorrer em todas as outras para depois você recorrer a essa pessoa. É porque você não acredita nela. Você fala, bom, eu vou jogar para a mão dela já que não tem jeito. É assim que a gente fala que acredita em Deus, não é interessante isso? Quer um exemplo? Você tem uma doença, aparece uma dor no seu peito. Aí a primeira coisa que você faz, estou com dor no peito, vou procurar o médico. Procura o médico, faz todos os exames, não descobre nada. A dor continua. Aí você começa a ficar preocupado. E agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei sabendo que chá de não sei o que é bom. Aí toma o chá. Eu fiquei sabendo que se você ir na encruzilhada, fazer um despacho e fazer uma macumba, pode resolver o problema. Aí você vai lá, faz a macumba, não resolve.
Então, quando nós temos um problema, nós recorremos a tudo e a todos, tá certo? Menos a Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque a gente não confia. Porque é aquilo que eu falei, se a gente confiasse realmente em Deus, seria Ele o primeiro. Então, você tem uma dor no peito, então você procura o médico, não resolve, você vai faz uma macumba, não resolve, aí o cara fala, olha, se você fizer uma promessa para São Benedito, vai na igreja às 5 horas da manhã, que ele vai tirar essa dor sua. Você vai lá para São Benedito, olha lá na imagem, faz a sua prece, pede para São Benedito, a dor não desapareceu. Aí ele fala, cara, esse é um problema seu, você vai ter que ir num psiquiatra, porque o problema já é de ordem mental. Aí você vai no psiquiatra, toma aquele monte de remédio, não resolve o seu problema. Aí o psiquiatra fala, olha, não é comigo, é com o neurologista. Você vai para o neurologista não resolve, tá certo? Vai para o cardiologista não resolve. Aí você vai para o psicólogo, procura o psicólogo também não resolve. Aí você fala, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar isso para Deus. Tipo assim, Deus é o último. Sabe por quê? Porque a gente não acredita em Deus. Porque se a gente acreditasse, Ele seria o primeiro que nós deveríamos recorrer. Não que nós não temos que ir ao médico, temos sim, mas nós temos que primeiro recorrer a Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou, no Pai Nosso que estás no céu. Procurá-lo primeiro, tá certo? Isso é sinal de confiança. Nós não acreditamos em Deus. Seu filho sai, vai para uma balada e você fica andando para lá e para cá sem dormir, porque você não pode entregar seu filho para Deus e dormir tranquilo e confiar nele. Porque se você confiasse, a sua postura seria diferente. A nossa postura seria diferente, gente. Então nós temos que fazer um trabalho conosco mesmo. Ou a gente acredita em Deus, ou a gente não acredita em Deus. O que não dá é esse meio termo de nós ficarmos duvidando de Deus. Mas para que nós possamos acreditar em Deus, nós temos que ter uma visão mais ampla de Deus, tá certo? Então, meu convite hoje é para que você faça essa reflexão. Quer ver a primeira coisa importante? Que é Deus? Existe algum lugar que está escrito isso, ou quem é Deus? Dentro da visão kardeciana, no Livro dos Espíritos, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Isso ajuda você? Fica meio vago ainda. Sabe por que a gente tem dificuldade em relação a Deus? Porque Deus, você não consegue imaginar Deus. Quando eu falo para você, por exemplo, fecha o olho, vamos pensar em Deus, o que você pensa? Aí você fala, vou pensar numa cachoeira. Cachoeira não é Deus, é uma obra divina, mas não é. Eu vou pensar nas flores. Flores não é Deus, entendeu? Vou pensar em Jesus. Jesus não é Deus. Jesus é filho, Deus é pai. E agora, você vai pensar em quê? É como se eu falasse para você, pensa em Leonardo da Vinci. Aí você pensa numa obra dele, numa pintura dele. Não, a pintura dele não é ele. Ele é diferente. Por isso que nós temos dificuldade, né? Quando eu falo assim, pensa em Deus, você que está me assistindo agora, eu falo, pensa em Deus, você vai pensar em quê? Eu vou pensar numa luz. Uai, e a escuridão não tem Deus? Então já está equivocado. Luz não é Deus, Deus é muito mais que luz, né? Então, gente, esse conhecimento mais aprofundado de Deus é importante, porque a gente nunca parou para pensar nisso. E nós precisamos pensar o quanto antes. Então, a proposta é essa. Vamos tentar descobrir como é Deus. Você tem ideia de como é Deus? Aonde está escrito de como é Deus, para a gente ter mais facilidade e fortalecer a nossa fé? Gente, como é Deus? Onde está escrito isso? Sabe onde está escrito isso? Na Bíblia. Na Gênese da Bíblia, nós vamos dizer o seguinte, nós vamos ver assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Deus é semelhante a nós, preste bem atenção. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Já facilitou, já estamos começando a entender como é Deus, tá certo? É a imagem e semelhança do homem. Agora a pergunta é do homem ou é da mulher? Deus é homem ou é mulher? Ou ele é bissexual? Ou ele é trissexual? O que é Deus? Como é que é Deus, afinal de contas? Ele é branco ou ele é negro? Ele é oriental ou ocidental? É do olho rasgado ou do olho fechado? Do olho normal, entre aspas. Como é Deus? Já que ele é a nossa imagem e semelhança. Tá certo? Essa é uma pergunta. E aí? Vamos pensar? Ele é homem ou ele é mulher? Teoricamente é homem, porque é Deus. Mas poderia ser mulher, por que não? Não é? Mas, gente, então, na verdade, nós vamos perceber que quando o Evangelho fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é física, é espiritual. Logo, Deus é espírito. Por isso que nós não temos forma definida. O espírito é uma energia sem forma.
E isso começa a dificultar para nós. Você fala, meu Deus, como sem forma? Não existe forma. Aí a pessoa fala, não, eu vi um espírito de um homem lá numa casa mal assombrada. Você não viu o espírito de um homem, você viu o homem desencarnado, porque ele está com o perispírito, que é o corpo espiritual dele. Então, na verdade, espírito não tem forma, é energia. Já está mais fácil. Então, olha só, já vamos conceituar Deus. Deus é energia. Ó, que bacana. Que energia é essa? A gente pode ver, pode pegar. Energia não se vê, não se pega, sente-se. Tá certo? Então, o conceito de espírito que nós poderíamos dar melhor é de Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, quando ela fala que espírito é energia inteligente. Muito interessante. E o que seria Deus? Deus seria a energia mais inteligente de todas as inteligências. É a inteligência das inteligências. Olha que interessante. É a energia que comanda o nosso universo. De forma que nós estamos para Deus como a água para o peixe. Onde está a água no peixe? Tanto está fora dele quanto está dentro dele. Então essa energia, tá certo? Nós estamos mergulhados no plasma divino, em Deus. Por isso nós temos tanta dificuldade de enxergá-lo, porque ele é tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno que nós não conseguimos enxergá-lo. Um fato muito interessante. Aí você fala, Márcia, então Deus é o oxigênio que nós respiramos? Não, porque onde não tem oxigênio tem Deus também. É uma energia que está quintessenciada, invisível aos olhos nossos. Nós não conseguimos visualizar, mas nós podemos senti-lo. É a mesma energia nossa após o nosso desencarne e a nossa desintegração do corpo espiritual, tá certo? Com a nossa evolução. Porque nós somos deuses. Jesus disse, vós sois deuses. Né? Mas aí é o mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quem seria o Deus Pai? O Deus Todo-Poderoso maior que rege o nosso universo. O Filho, Jesus, né? E o Espírito Santo seríamos nós, configurados na pessoa do Espírito Santo. Então é a Trindade, tá certo? Essa Trindade é interessante. À medida que nós vamos estudando, nós vamos perceber que ela é una. Na verdade, ela está dividida só didaticamente para a gente entender. Mas nós somos um só corpo, tá certo? Por isso Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. E essa fala dele é tão profunda que a gente começa a confundir ele com Deus, tá certo? Quando ele fala, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Olha só. Por quê? Porque a comunhão dele com Deus é tamanha que ele diz, eu e o Pai somos um. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que lindo, gente. E esse é o segredo da vida. Por isso que no Pai Nosso, a gente ora assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, pedindo que seja feita a vontade de Deus. Então, gente, vamos começar a ter essa visão de Deus, de que Ele está conosco. E Deus, você acha que Deus é justo ou injusto? Ele é justo, senão Ele não é Deus. Ele sabe tudo ou não sabe tudo? Sabe perfeitamente tudo. Então nós vamos fazer umas perguntas bem chocantes. Se Deus sabe tudo, por que Ele permite tanta violência, tanta maldade? Porque na verdade, Ele nos deu uma coisa que é parte do universo, que chama livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. A lei de liberdade é uma lei divina, é uma lei natural. Nós precisamos ser livres e nem Deus obstrui essa liberdade. Olha que coisa linda, Ele respeita a nossa liberdade e por isso Ele permite que façamos o mal, porém nós vamos colher aquilo que plantamos. Quem planta, colhe. Você fala, Márcio, mas então Ele permite que pessoas inocentes sofram para se cumprir a lei de liberdade? Não, porque aí entra a lei de justiça. Se Ele deixar que o inocente sofra, aí Ele perde a função de Deus que controla todas essas leis. É o legislador de tudo isso. Então, na verdade, o inocente não sofre. Quem sofre é porque aprontou alguma, deve, ou desta vida ou de outras vidas. Porque não admitir a hipótese de outras vidas, fica muito difícil analisar a vida de uma única ótica, de um único processo reencarnatório. Mas nós compreendemos e aceitamos as pessoas que não aceitam essa teoria sobre reencarnação. É natural. Você não é obrigado, mas é uma hipótese muito lógica e muito interessante. Então, dentro da questão de Deus, gente, como falar com Deus? Você precisa ir a uma igreja? Não.
Por quê? Porque Deus está em todos os lugares, está na sua casa, está em todos os ambientes. E qual o nosso propósito desse estudo hoje? É fortalecer a nossa fé para que nós possamos confiar mais nele e colocar as nossas vidas em suas mãos. Isso é fortalecer a nossa fé, é uma fé raciocinada, numa certeza absoluta de que nada acontece sem a permissão divina. Márcio, então quando uma pessoa vai estuprar uma criança, Deus está vendo, sim. E ele permite, sim. Se ele não permitisse, ele matava o estuprador, ele infartava ele antes dele ir. Mas por que ele permite isso? Porque ele está respeitando a lei de liberdade, lei de justiça, e essa criança deve, de alguma forma, no passado, deve ter sido o estuprador e agora vai ser estuprado. Na lei de causa e efeito, quem planta, colhe. Se eu plantar trigo, não tem como eu colher batata, vou colher trigo. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Tá certo? Não tem como, tá certo? Nós plantarmos o bem e colhermos o mal. Então essa criança não é inocente. Ah, mas ela nunca fez nada para ninguém, nesta encarnação e em outras vidas, tá certo? Então, mas quer dizer que então esse estuprador está sendo enviado de Deus para cumprir a justiça? Não. Deus aproveita a danadeza dele, tá certo? Para corrigir o que precisa ser corrigido, mas ele vai ter que pagar por essa danadeza. Dá para entender? Olha que interessante, tá certo? Nem as nossas maldades são desperdiçadas, tá certo? É igual uma vez falou, Márcio, Satanás tomou conta da terra e está destruindo tudo e não sei o que. Eu disse, Satanás está trabalhando para Deus, porque está precisando ser destruído, tá certo? É como um trator, eu preciso do trator para vir derrubando tudo e transformando. Então, na verdade, Satanás seria usado por Deus, porque a não ser que a gente ache que Deus é bobó e que Satanás é mais. Porque tem gente dizendo que Satanás tomou conta da terra, quer dizer, Deus está dormindo e deixou Satanás tomar conta da gente. É ridículo isso, né, gente? Deus está no comando, tenha certeza disso. E é isso que nos traz paz, tranquilidade, serenidade, para a gente confiar mais nele. A nossa proposta é essa, para que a gente pare dessa insegurança, desse desespero e a gente serene o nosso coração, tá certo? Porque quando a gente acredita que o nosso Pai existe, nos ama e quer o melhor para todos nós, aí a gente serena o nosso coração. Vocês viram uma história muito interessante, não sei se vocês já conseguiram ver essa história, mas na internet acha tudo, se você colocar você vai encontrar lá, que é mais ou menos assim. Estava num barco, né, em alto mar, uma tripulação e de repente veio uma tempestade gigante, todo mundo desesperado correndo para lá e para cá, o barco parecia que ia afundar, ondas altíssimas, aquele desespero, todo mundo gritando e de repente um menino assim sentado, tranquilo, muito tranquilo. Aí chegou um dos tripulantes desesperado e virou para ele e falou, menino, você não está preocupado não? O barco está querendo afundar e você está aí com essa tranquilidade toda, por que você está assim? Ele falou, eu estou assim, sabe por quê? Meu pai está no leme e ele já enfrentou tempestade muito maior que essa. Eu confio nele. Olha que interessante. Então, se nós confiássemos em Deus, como aquele filho confiou no pai, aquela embarcação, por que desesperarmos? Por que ficarmos apavorados? Né? Aprendamos a confiar e a entregar nossas vidas em suas mãos, porque tem coisa que foge do nosso controle. O que é possível a gente fazer, vamos fazer. Mas o que não é, entreguemos ao Pai. Pai, seja feita a sua vontade, tá certo? Eu preciso de você nesse instante. E isso vai nos trazer uma serenidade, um bem-estar incalculável. É a paz verdadeira, tá certo? Porque quando a gente confia, a gente entrega. Essa é a grande verdade. E nós precisamos nos entregar, tá certo? Por quê? Porque a gente tem essa mania, né, de recorrer a tudo e a todos menos a Deus. Por isso, o nosso convite é, busquemos Deus em primeiro lugar, serenemos o nosso coração, tá certo? Apareceu uma dor no peito, faça uma prece, né? Coloque a mão no peito, Pai, eu estou com uma dor, né? Me ajude. Se for alguma coisa que eu preciso de um médico, me ajude a procurar o médico, me dê força, né? Então, isso é importante, tá certo? Então, gente, agora nós vamos falar o seguinte, em relação à vontade do Pai, no Pai Nosso, que diz, seja feita a vossa vontade. Vamos trabalhar este assunto, tá certo? Será que nós estamos aqui fazendo a nossa vontade ou a vontade do Pai?
É interessante isso, né? Porque quando você começa a fazer a vontade do Pai, as pessoas acham que você é fanático, que você realmente não é, tem algum distúrbio. Deixa eu contar uma história muito interessante para vocês. Na época que eu fazia faculdade, eu estava chegando no hospital de manhã cedo como aluno de medicina e ali tinha 3 professores, né, que eu tinha, muito bacana, e eles estavam ali preocupados comigo. Isso é sinal que eles me amavam e que eles estavam preocupados com a minha sanidade mental, né? Eu achei interessante. E quando eu vinha me aproximando, logo cedinho, como eu estava tranquilo e cheguei antes do horário, eles olharam para mim e deram um sinal para que eu pudesse aproximar deles. Aí eu aproximei, bom dia, professor, cumprimentei um por um. E um deles disse assim, meu filho, é verdade que lá no centro espírita que você frequenta, você tem uma reunião 5 horas da manhã? Eu falei, é. Ele disse, você acha isso normal? Eu disse, eu acho, por quê? Você não acha que é fanatismo, meu filho? Observa só, a missa do galo é uma vez por ano. Agora, toda semana, vocês acordarem 5 horas da manhã, você não acha isso muito esquisito? Você não acha que é fanatismo? E eu senti que ele falou isso para mim, sabe o quê? Querendo me ajudar, querendo me tirar do fanatismo, porque a pior coisa que existe, gente, é realmente o fanatismo. Aí eu conhecia todos eles, né? E aí eu falei, ué, professor, não sei se isso é fanatismo, pode até ser, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa que levanta cedinho aqui, 4 horas da manhã, para ir pescar no Pantanal, o senhor não acha que isso é fanatismo? Acordar 4 horas da manhã para chegar cedinho no Pantanal? Ele falou, não tem nada disso. O horário melhor para pescar é pela manhãzinha. Por isso que a pessoa levanta, porque eu sabia que ele fazia isso. Que ele deixava aqui a família, final de semana, e ia pescar no Pantanal. Eu falei, isso não é fanatismo, senhor, professor? Ele falou, não, você está confundindo, não tem nada a ver. Isso é lazer. Entendeu? Isso é pescaria, é diferente. Eu falei, professor, então é porque provavelmente Jesus disse que a gente deveria amar ao peixe acima de todas as coisas, né? Por isso a gente prioriza o peixe. Aí eu conheci a vida dos 3, aí eu virei para o outro e falei, professor, e tem gente que sai de Cuiabá, deixa toda a família, sai daqui na sexta-feira para assistir Fla-Flu no Maracanã, Flamengo e Fluminense no Maracanã. O senhor não acha que isso é fanatismo, professor? Né? No futebol, ele falou de jeito nenhum, não tem nada a ver. Isso é lazer, meu filho. A pessoa viaja para ir, entendeu? E abandona a família provisoriamente, só para poder ir para a sua diversão. Você está confundindo as coisas. Eu falei, não é fanatismo? Ele falou, não. Eu falei, então talvez é porque Jesus disse que a gente deveria amar o futebol acima de todas as coisas. Interessante. Aí eu peguei o outro que eu sabia. Eu falei, professor, e tem pessoas que eu já convidei para ir trabalhar comigo na periferia, ajudando as crianças carentes, e a pessoa disse que não tem tempo, sabe por quê? Final de semana ele tem que vacinar gado nas suas fazendas, e que ele está mais preocupado com a vaca dele do que com as crianças pobres. Interessante, né? Será que é porque Jesus disse que a gente deveria amar a vaca acima de todas as coisas? Aí eles me olharam com aquele olhar espantado. Eu falei, será que isso não é fanatismo, professor? Vaquismo, o indivíduo ficar preocupado com vaca enquanto as nossas crianças estão virando trombadinha na cidade? Eles me olharam assustados. Interessante, quando você começa a dedicar um pouco mais ao trabalho do Cristo, eles chamam você de fanático. Mas esses fanatismos que a gente vê por aí não é fanatismo, interessante, é lazer, muito interessante. Então, gente, nós temos que parar para pensar, aonde está Deus na nossa vida, tá certo? Porque colocar Deus em primeiro lugar, eu acordo às 5 horas da manhã, nós temos reunião sim, nós tínhamos às 5 horas da manhã, agora ele sai às 6 da manhã, porque para falar de Deus, para falar do ser que mais amamos, não é justo que levantemos de manhã cedo? Por que não? Até de madrugada, não é? Agora, olha que interessante, experimenta você acordar toda a sua família às 5 horas da manhã para orar. Fala, nós vamos orar nessa casa, às 5 horas todo mundo levantando. O que vão dizer? Você ficou louca. Não ficou? Fala que você ficou louca. Você é louca querer acordar às 5 horas da manhã para orar, para falar de Deus. Você virou, vamos internar você no hospício. Agora chama todo mundo de manhã cedo, 5 horas da manhã, e fala, gente, vamos hoje para a Chapada. Arrumei um lá, nós vamos comer churrasco, carne, vamos beber à vontade, vai todo mundo para a Chapada, vamos acordar. Aí todo mundo, cadê o biquíni? E daquela alegria toda. E o povo acha normal. Quer dizer que para beber, para encher a cara, para comer, para passear, não tem fanatismo, né? Não tem, é normal. Agora, para falar de Deus, é doido. A pessoa está doido, não é? Afinal de contas, gente, qual é o mandamento que Jesus deixou em relação a isso? É amar ao dinheiro sobre todas as coisas? É amar a vaca sobre todas as coisas?
É amar o futebol sobre todas as coisas? É amar a cerveja sobre todas as coisas? Porque para tomar cerveja tem tempo, para ir numa igreja não tem. Você já reparou isso? Ô fulano, vamos assistir uma missa. Ah, não tenho tempo. Vamos à igreja evangélica assistir a uma pregação do pastor? Não tenho tempo. Vamos ao centro espírita, Deus me livre, mexer com isso. Mas para outras coisas a gente tem tempo. Gente, o mandamento que Jesus deixou, afinal de contas, qual é? Já sei. Qual foi o mandamento que Jesus deixou? Me ajuda. Sabe qual é o mandamento? Amar ao dinheiro sobre todas as coisas. Não é isso? Foi isso que Jesus disse. Amar ao dinheiro sobre todas as coisas. Não, não foi isso não. Eu provo. Quer ver? Para ganhar dinheiro a gente topa e faz qualquer negócio. Agora, para os trabalhos do Cristo, a gente não faz. Quer que eu prove isso? Olha só. Nós tínhamos uma trabalhadora na nossa casa, muito querida, e nós íamos fazer uma peixada, que a gente vive de peixada, né? E nós íamos fazer uma peixada e eu convidei ela. Eu não vou citar o nome dela porque ela falou para mim, não fala meu nome. Então, eu não vou falar mais, tá bom. Aí essa trabalhadora chegou para mim e falou, Márcio, eu fiquei sabendo que ela cozinhava muito bem e eu ia precisar dela porque nós ganhamos 5 sacos de peixe e tinha que limpar a noite inteira para no outro dia esse peixe estar pronto, tirar da escama e tal, e tinha que trabalhar a noite inteira, senão não dava conta. Aí eu convidei se ela não poderia passar a noite com a gente escamando o peixe e limpando o peixe. Ela disse, Tomás, o senhor está ficando louco? Eu já venho aqui segunda, terça e quarta, meu marido vai largar de mim. Porque eu não tenho tempo para ficar aqui o tempo todo junto com vocês, entendeu? Ele já fala que eu venho aqui demais e que eu sou fanática. Ainda agora, se eu dormir aqui para fazer peixe, o senhor está brincando comigo. Não, o que é isso? Isso aí é um absurdo. Eu falei, não, desculpa, eu só convidei você porque eu achei que você cozinha bem, que você ia gostar de nos ajudar, porque eu estou precisando de ajuda, tá certo? Porque na hora que você precisa, você não acha. Mas tudo bem, não há problema nenhum. Bom, passou o tempo, né? E aí ela disse, Tomás, também eu não posso porque eu tenho bebê, eu estou amamentando o meu bebê. Como que eu vou ficar aqui a noite inteira e deixar o meu bebê sem mamar? Ah, não tem cabimento. Eu disse, não, eu entendi, tudo bem, não precisa ficar chateada comigo, né? Aí o tempo passou, daí uns 3, 4 meses ela me procurou. Falou, doutor Márcio, é o seguinte, eu quero dizer para o senhor que eu vou ter que viajar para o Rio de Janeiro. Surgiu lá, estava surgindo a informática na época, e eu tenho que fazer um curso, tá certo? Eu vou ganhar uma diária de R$130, olha que beleza, para ficar num hotel 5 estrelas, num hotel muito bom e ainda fazer esse curso ganhando a diária. Eu vou ficar lá mais ou menos 15 a 30 dias. E eu disse, nossa, e como você vai conseguir fazer isso? Seu marido deixou? Ah, e ele está feliz da vida. Eu falei, é? Por quê? Olha, porque eu vou ganhar quase 7 mil e poucos reais, vai dar de eu comprar o meu carro, que eu tanto queria, o meu carrinho. Já pensou, doutor Márcio? Olha que beleza. Cara, me deu um ataque de ciúme. Sabe por quê? Para as coisas de Deus a gente não tem tempo, né? Para fazer uma peixada, para ajudar o necessitado, a gente não tem tempo. Mas para ganhar dinheiro e para o Rio de Janeiro fazer curso, a gente tem, né? Muito interessante. Aí eu virei para ela e falei, escuta, peraí. E o seu marido já aceitou bem por causa do dinheiro? E o bebê que estava aumentando o peito, como que vai fazer? Calma, doutor Márcio. Eu já falei com a minha sogra, ela vai dar o leitinho, já comprei o leite, está tudo acertado. Ela vai tomar conta. Cara, que coisa interessante, né? Então, amar o dinheiro sobre todas as coisas. Porque para fazer curso, a gente não quer abandonar a família para ir numa casa espírita, final de semana, falar sobre Deus, estudar sobre Deus ou numa igreja. Mas para ganhar dinheiro, a gente faz. Eu conheço uma professora que foi fazer doutorado na USP. Sabe o que ela fez? Deixou o marido e os 3 filhos em Cuiabá para fazer doutorado na USP. 2 anos em São Paulo, olha que interessante. Quer dizer, por que isso? Porque ela diz, olha, eu vou aposentar com meu salário muito maior, serei doutora. Quer dizer, que pensando em dinheiro, você abandona marido, filho, papagaio, periquito, tudo. Mas por Deus a gente abandona o quê? Nada. Sabe que hora que a gente lembra de Deus? A hora que está com AIDS, a hora que está com câncer, a hora que a sua empresa faliu e você não tem um centavo, porque enquanto a sua empresa está gorda, enquanto está dando dinheiro, aí você está correndo atrás do dinheiro, né? Mas quando a coisa pega, para onde a gente vai? Ai, meu Deus do céu, oh Deus, aí é Deus. Quando a gente está jovem, saudável, bonito, em vez de procurar Deus, procura o quê? A balada, a mulherada, a anarquia. A hora que está velho, pelancudo, que ninguém quer mais nada, só aquela pelanca, aí você vai para a igreja. Ô Senhor, estou aqui. Quer dizer que Deus só pega pelanca e coisa velha. Interessante isso, né? A hora que a coisa cai, a casa cai, aí é Deus. Mas enquanto nós estamos saudáveis, que a gente pode trabalhar
para o Pai, a gente não trabalha. A gente só quer venha a nós, vosso reino nada. Por que isso, gente? Onde está o mandamento que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas. É colocar Deus em primeiro lugar. É confiar nele. Isto é muito importante. Vamos pensar nisso. Onde você está colocando Deus na sua vida, na nossa vida. Eu vou finalizar essa argumentação com uma história muito interessante que aconteceu comigo em Rosário Oeste. Olha só, há muitos anos atrás, nós começamos um trabalho em Rosário. E aí, o nosso amigo Zeno lá, colocou uma faixa que eu ia e preparou tudo. E aí, na véspera de eu ir para Rosário Oeste, a minha esposa é médica e atendeu uma criança com meningite no pronto-socorro, naquela tarde. E ela começou uma febre no início da noite. E a febre foi aumentando, daí um pouquinho, meus 2 filhos com febre. E eu fiquei a noite inteira colocando compressa neles, comprando remédio, toda hora eu ia na farmácia. E eles com aquela febre, e quando foi 3 horas da manhã, 2 horas eu lembrei que ela pegou a criança com meningite, que poderia ser uma meningite. Eu fiquei apavorado, mas falei, agora não adianta ir no hospital, vou esperar amanhecer o dia e levá-los para fazer exame de líquor e descobrir essa meningite. Então eu estava muito angustiado, então eu fiquei a noite inteira acordado, de maneira que eu sentei no sofá e dei uma cochiladinha quando tocou o telefone. Era a Jonilze, uma amiga minha muito querida. A Jo disse, Márcio, vamos para Rosário? Eu disse, mas agora? Ela falou, ué, o povo está esperando, o povo lá da cidade, na palestra que você vai fazer, no estudo que nós vamos fazer sobre família. Eu falei, meu Deus, é hoje, Jo? Presta atenção, a minha esposa está com febre, os meus 2 filhos, eu não sei se é meningite ou não, eu vou ter que levá-los no hospital agora de manhã. E aí ela falou, mas você vai deixar o povo da cidade esperando? Eu falei, mas como que eu faço? Ela falou, decide. Eu falei, não, eu vou. Nossa, mas aí meu coração partido, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Aí eu preparei as minhas coisas todas, mas me deu um aperto no coração, falei, gente, que coisa, como que eu posso abandonar minha mulher, meus filhos aqui nessa situação? Aí eu fui lá, abri a porta, acordei ela, eu chamo ela de baixinha, falei, baixinha, eu tô indo. Ela falou, aonde? Na farmácia? Falei, não, eu tô indo para Rosário Oeste, você esqueceu? Ela falou, quê? Eu não acredito que você vai me deixar aqui sozinha com essas crianças. Falei, eu preciso, porque é o trabalho do Cristo. Ela falou, vai. Cara, eu fechei a porta e comecei a chorar lá fora. Meu Deus, eu acho que eu estou ficando fanático. Como que eu vou abandonar a minha esposa com meus 2 filhos aqui para ir lá para Rosário? Será que eu não estou sendo louco? Aí uma voz dizia para mim dentro, e o povo da cidade vai ficar esperando? Falei, pois eu vou. Eu morava no Terra Nova, no 7º andar. Entrei no elevador e apertei o térreo. Quando eu ia descer, uma voz disse, vá, mas nunca mais você vai ver os 3, porque eles vão morrer e você não vai vê-los mais. Meu Deus, meu coração gelou, apertou e eu apertei o 7 de novo, subi. Quando eu cheguei lá em cima, uma voz disse, e o povo da cidade vai ficar esperando? Aí eu entrei em desespero, abri o evangelho, falei, pai, fala comigo agora, pelo amor de Deus, o que o senhor quer, porque eu estou angustiado. Saiu aquela passagem de Jesus, aquele que abandonar pai, mãe, filhos, irmãos, tal, pelo meu nome, é digno de ser meu discípulo. Aí eu pensei, meu Deus, Jesus está mandando eu abandonar. Aí eu entendi aquela passagem. Só que eu falei assim, pai, mas eu nunca entendi essa passagem, por isso que o senhor me manda justo agora. Fechei e abri de novo. São no mesmo capítulo, moral estranha, e dizia assim, aquele que houver deixado pelo meu nome, suas terras, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, e eu caçando onde que eles estavam, terá por herança a vida eterna e receberás o centro que houverdes. Gente, aí eu entendi aquela lição. Comecei a chorar, apertei o térreo e fui para o carro. Quando eu ia entrando no carro, o solzinho estava querendo apontar, 5h30 da manhã, e uma voz disse, vá, mas nunca mais você vai ver os 3. E eu disse, eu vou. E aí eu preciso, porque o amar a Deus é sobre todas as coisas. Pai, eu vou e entrego minha família em tuas mãos. Entrei dentro do carro e fui, angustiado, preocupado, entreguei meus filhos e minha esposa. Lá, fazendo a palestra, angustiado, no intervalo, eu liguei para casa, o telefone tocava, não atendia, não atendia, até que ela atendeu. E eu disse, baixinho, eu estou preocupado com você. Ela falou, estou sabendo que você está muito preocupado. O que foi? Eu falei, e a febre, como é que está? Vocês já foram para o hospital, tal? Ela falou, ninguém tem febre aqui, nós vamos para o clube, nós vamos passear e você fica aí na sua cidade, aí, já que você gosta mais do centro espírita do que de nós. Fica aí com o centro espírita. E aí eu não sei se era uma meningite, se não era, se foi só uma virose e Deus estava me testando, se eu o amava de fato. O fato é que nós conseguimos
E igual a essa história, nós temos centenas de outras que nós confiamos e entregamos na mão de Deus. Então, gente, amar a Deus é confiar nele, entregar toda a sua família, toda a sua vida em suas mãos, tá certo? Então fica aí esse lembrete. Eu não sou exemplo de nada, porque já houve outras vezes que eu fracassei e acabei priorizando a família, priorizando outros valores. Nós precisamos mudar, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque tudo é transitório, dinheiro acaba, beleza acaba, saúde acaba, tudo acaba. Deus não, é eterno, é o nosso Pai. Muito obrigado e nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, olha que vídeo maravilhoso falando sobre a Escola de Estudos Espíritas, a Escola da Alma. Fantástico! Preste atenção nesse vídeo. A nossa visão é tão desesperada, tão acelerada do momento, que aquilo ali acaba nos adoecendo. E aí o Espiritismo traz uma paz, um entendimento que traz o carinho, né? E uma gratidão enorme pra gente. Trouxe uma vivência mais suave, mais leve. Entendo por que neste momento, para que eu vim, para onde eu vou, por que eu estou Luiz neste momento. Todas essas perguntas me eram feitas. A resposta eu encontrei nas obras de Allan Kardec, no Espiritismo. E você esclarecer essas dúvidas te dá uma força para seguir em frente, uma força para continuar lutando, continuar indo no caminho do bem. A gente estuda várias questões, desde o que é Deus, ao que nós somos, né, como corpo, espírito, de onde a gente vem, para onde que a gente vai. Das trevas para a luz, da ignorância para o entendimento de uma vida melhor, de uma compreensão. É bom quem tem ansiedade, pânico, depressão. Eu acho que até os vícios em si, o curso de noções básicas vai auxiliar bastante. Trouxe luz, trouxe vida, trouxe razão de viver, sentido. O ambiente na casa espírita é um ambiente leve, é um ambiente tranquilo. É como se você estivesse em casa, sentado no seu sofá, conversando com seus familiares. Acaba ajudando a gente a ter uma vida mais calma, mais fluida. Transformando o meu conhecimento, o meu autoconhecimento, num ser humano melhor. E por isso faço esse convite a todos vocês que estão sentados à beira do caminho, às sombras da ignorância, para que venham à casa espírita. Gente, agora vamos às perguntas sobre o nosso tema, Deus. Olha que interessante. Vamos ver o que nós temos de pergunta. Dr. Márcio, meu nome é Larissa e a minha pergunta é: Deus ama verdadeiramente todas as pessoas, até mesmo aquelas que não praticam o bem? Larissa, sua pergunta é linda. Sabe por quê? Eu vou dar uma notícia para você que você vai ficar chocada. Deus nos ama a todos na mesma proporção e intensidade. Até aquelas que não praticam o bem, sim, aliás, são estas que Deus dá mais atenção. Uma mãe dá mais atenção para o filho certinho que anda na linha ou o filho estrambelhado, que vive aprontando? O que vive aprontando. Então, os seres que são considerados maus são os que mais Deus tenta envolvê-los para transformá-los em homens de bem. Deus ama seus filhos como a mãe ama todos os seus filhos. Olá, Dr. Márcio. Meu nome é Raíssa e a minha pergunta é: se Deus existe, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas?
Raíssa, sua pergunta nós já respondemos, mas eu vou dizer de novo. Por que Deus permite, né, que pessoas boas sofram, né, agressões e coisas ruins? Porque ela é boa nessa vida, porque ela é boazinha agora. E o passado dela? Como é o passado dela? Interessante, né? Olha que interessante, eu atendi uma senhora que ela estava traumatizada após um assalto que ela teve. O assaltante foi muito violento, enfiou o revólver dentro do ouvido dela e fazia que ia atirar e não atirava. E depois ela ficou com aquela dor no ouvido intensa que não passava. Ela foi em todos os médicos, não resolvia, tal, até que ela procurou a gente para ver se a gente sabia de alguma coisa. E nós tivemos uma notícia espiritual de que ela, em vidas anteriores, era um pistoleiro que gostava de atirar só no ouvido e dar medo nas pessoas antes de matar. Ele ficava fazendo exatamente essa roleta russa com as suas vítimas. Era terrível. Agora, uma dona de casa tão boazinha, cuidando dos filhinhos, mas no passado era pistoleiro do forte. Então, veja que, aparentemente, está sendo injusto que essa dona sofra essa violência, mas não existe acaso, meu anjo, não existe acaso. Todos nós vamos pagar, mais cedo ou mais tarde. Aí você fala, Márcio, por que ela não lembra disso? Isso você não perca o programa que nós vamos falar sobre reencarnação, ok? Esse programa vai ser muito bacana, aí eu vou provar isso que eu estou falando, tá certo? Então um abraço para você, Raíssa, sua pergunta é linda, mas Deus não permite inocente sofrer, tá certo? Vamos à próxima pergunta. Oi, doutor Márcio, tudo bem? Aqui é a Mariana e eu tenho uma dúvida para perguntar para o senhor. Como que a gente sabe que Deus existe? Como provar isso? Linda a sua pergunta, né, Mariana? Que maravilha, né? Como provar para um peixe que a água existe? É a mesma pergunta, tá certo? O peixe é difícil, o nível de mentalidade dele ainda é muito pequeno para compreender a água, o oceano, né? Porque como Deus é energia e a gente não vê, a gente tem dificuldade, porque devido à nossa limitação nos 5 sentidos, nós só acreditamos naquilo que vemos. Aliás, não deveria nem acreditar na internet, né? Porque você consegue falar com um amigo lá no Japão sem ele estar presente. Então, na verdade, Deus é essa energia, né, inteligente que está envolvendo tudo e todos. Oi, doutor Márcio. Meu nome é Érica e a minha pergunta é a seguinte. Tem uma passagem que diz que a gente não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Como a gente sabe para quem a gente está servindo? Érica, sua pergunta é linda. E é verdade. Jesus disse, não se pode servir a Deus e a Mamon. O que representa Mamon? Os prazeres da carne. O que representa Deus? A espiritualidade, os prazeres do espírito. Portanto, vamos entender bem essa questão. Não é que nós não podemos servir no sentido de priorizar, tá certo? Porém, existem necessidades físicas, por exemplo, né? Você, o seu lado espiritual chega e fala assim, Érica, vamos hoje lá na igreja assistir uma missa. Né? Quem está falando com você é o seu eu superior, é o seu lado espiritual, é Deus falando com você através de você mesma, né? Aí uma outra voz diz, não, mas minhas amigas me ligaram para me ir para a Chapada dos Guimarães, entendeu? Aí lá vai ter churrasco, vai ter bebida à vontade, e aí você fica para escolher se você vai para a igreja ou você vai para a Chapada. E aí o que fazer? Não se pode servir a Deus ou a Mamon, ou vai para a igreja ou vai para a Chapada? Não, nessa situação você fala o seguinte, eu vou na igreja, tá certo? Depois da igreja, eu vou para a Chapada. Deu para entender? Então você atende às necessidades suas materiais, mas prioriza Deus em primeiro lugar. É isso que Jesus quis dizer. Ele não quer dizer que nós temos que abrir mão das necessidades do corpo. Agora, ele fala dos prazeres, dinheiro em excesso, tudo em excesso. Então, nesse sentido, não se pode servir a Deus e a Mamon. Oi, doutor Márcio, tudo bem? O que eu queria entender é, se Deus é tão justo e tudo é planejado antes da gente vir pra cá, por que é que Ele permite que crimes tão terríveis aconteçam? Quer dizer, a nossa vinda pra Terra, até onde, né, a nossa vinda pra Terra é planejada e até onde a gente tem livre-arbítrio pro bem e pro mal? Sua pergunta é linda. É tudo que eu falei até agora, Josiane, né? Mas observa só, Josiane, uma coisa interessante.
Na verdade, Deus respeita a nossa liberdade. E o problema é o nosso julgamento, porque nós olhamos um problema apenas de uma ótica. Nós não conseguimos enxergar o passado. Como nós não conseguimos voltar ao passado para entender, a gente acha que Deus está sendo injusto de permitir que coisas assim aconteçam. Lógico que esse raciocínio é maravilhoso. Se você achar que só existe uma vida, Deus vai ser injusto com um monte de coisa. Tenha certeza disso. Agora, se você levantar a hipótese que pode existir outra vida, aí a coisa fica diferente, não é? Aí a coisa fica diferente. Eu vou fazer uma pergunta muito interessante, mas o duro é que se eu for falar sobre isso vai demorar. Eu vou ter que provar que existe outras vidas. Isso vai ser um programa especial, tá certo? Você não perca, porque nós vamos ter na sequência, tá certo? Várias vezes, e nós vamos falar sobre o tema. O dia que eu for falar sobre esse assunto, Josi, você vai entender melhor o porquê. Por que uma criança nasce deficiente? Já que Deus é justo, tantas criancinhas nascem perfeitas, por que umas nascem tão mutiladas, tão doentes e até morrem antes de se tornar adulto? Por que Deus permite isso? Por que uma criança inocente já vinha nascer sofrendo, né? Então, essa resposta eu tenho para você com clareza, com facilidade. Porque se você não admitir, tá certo? Outras vidas, Deus vai ser injusto com essa criança. Aí esse Deus, eu passo a nem acreditar nele. Porque achar que uma única vida justifica todo esse sofrimento, não tem lógica, né? Gente, olha que vídeo interessante que nós vamos mostrar agora para vocês, falando sobre esse tema. Vamos assistir esse vídeo. Vamos conosco. Olha lá. Gente, olha este vídeo, esse convite para você neste carnaval, tá certo? Preste atenção nesse vídeo, um convite especial. Vamos lá!
sou um pecador. Eu sou responsável pelos meus bons e pelos meus maus hábitos. Auxilia, perdoa, trabalha. Ama e serve. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Esse vídeo é um convite para você neste carnaval. Por que não um carnaval diferente? Vamos para São Paulo, a nossa Concafras, todos os cuiabanos vão para São Paulo. Estamos indo em mais de 700 pessoas para São Paulo. Olha que delícia! Vamos passar os 4 dias de carnaval estudando e trabalhando no bem, tá certo? É um encontro que com certeza muda a sua vida. Eu posso dizer e afirmar que a sua vida vai ser uma antes da Concafras e outra depois da Concafras. É uma confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza de todo o Brasil. Vamos reunir em São Paulo agora no período do Carnaval e nós queremos fazer esse convite para você. Sobre o tema que nós falamos, sempre nós indicamos alguns livros, é fundamental a nossa leitura, para embasamento, para que a gente não fique indo na cabeça dos outros, nós temos que ter a nossa própria opinião. Vamos estudar junto? Olha o livro que nós temos aqui, Deus e o Universo, de Pietro Baldi, maravilhoso, gente. Vale a pena você ler esse livro. Esse livro é um espetáculo, um dos melhores livros que eu li na minha vida, sabe? É algo encantador. A gente vai ter uma visão de Deus totalmente diferente. Esse livro é apaixonante, uma obra de Pietro Baldi. É algo fenomenal para ser lido por qualquer pessoa. Vale a pena, fácil de compreender, linguagem maravilhosa, tá certo? Você encontra na nossa livraria, você encontra no site você coloca Pietro Baldi e vai aparecer, você pede pela internet o seu livro. Mas nós temos também na nossa livraria aqui. Essa obra maravilhosa, né? Pai Nosso, muito voltado para as crianças e os jovens, de Meimei, uma obra psicografada por Chico Xavier, maravilhosa, falando também de Deus. Olha que lindo esse livro, vale a pena você comprar e já começar a falar de Deus para os seus filhinhos desde pequenininho, para que ele cresça e ele seja uma pessoa cristã e não seja uma pessoa que não acredita em nada e viva no desespero, né? Vamos ao próximo. O Livro dos Espíritos. Este livro, gente, é fantástico. 1019 perguntas interessantes dentro de um campo filosófico extraordinário. Primeira pergunta que vai estar lá, que é Deus? Quem é Deus? Fala tudo. Perguntas maravilhosas. Para você que é um cara sério, uma pessoa que está cansado de ler essas coisinhas fúteis, pega esse livro e você vai me contar como vai ser diferente, ok? Gente, nós queremos aqui, nesse momento agora, finalizando o nosso programa, né, os agradecimentos. Queremos agradecer a nossa amiga de Tangará da Serra, que mandou a sua mensagem, né, dizendo que assiste o nosso programa e que está vivenciando momentos muito difíceis no relacionamento, na família, pedindo oração, né? Confie em Deus, continue assistindo nosso programa, peça a você, porque Deus nos atende. Nós não precisamos pedir para ninguém orar para nós, porque Deus está conosco. Às vezes a gente acha que Ele não está ouvindo, mas Ele está. A gente acha que Ele não está atendendo, mas Ele está do seu jeito e a gente é que não enxerga isso. Confie em Deus e agradecemos a sua audiência de estar conosco. Estamos aqui também querendo agradecer a Eliomar, da Paraíba. Olha que bacana, ele assiste o nosso programa via satélite lá no nosso canal e ele teceu comentários maravilhosos sobre o nosso programa. Obrigado, Eliomar, por você estar nos assistindo. Ajude a gente a divulgar esse programa. Com certeza
É um programa de encontro à espiritualidade. Nós temos tantos, né? Mas é mais um para somar aí no nosso Brasil, nesse Brasil afora, né? Então, obrigado pela sua audiência, por você estar conosco. Nos ajude nessa divulgação. Que Jesus nos abençoe, abençoando todo esse estado maravilhoso da Paraíba. Eu amo o Nordeste, eu acho que eu já fui nordestino, não é possível, porque eu tenho uma ligação com o Nordeste enorme. Um abraço para você, Leomar, tá certo? Então, gente, queremos agradecer a audiência de todos vocês que nos assistem e que estão sempre conosco, né? Pessoas tão queridas e que nos dá a honra de estarmos juntos, de alguma maneira. O reforço é no Carnaval, você está participando de um evento e tentando tomar todos os cuidados para que essa festa não seja uma tragédia na nossa vida, tá certo? De violência, de acidentes, de embriaguez, tá certo? Então, vamos tomar todo o cuidado possível, tá certo? Então, esses são os avisos que nós temos aí. E nós temos várias casas no interior que participam conosco e desenvolvem esse trabalho. Nosso abraço carinhoso a todas as cidades de Mato Grosso que estão nos ouvindo, assistindo esse programa. Entre em contato conosco, aí está o nosso telefone, dá um feedback, estou assistindo, estou gostando, nos dê sugestão, tá certo? Do que podemos fazer. Estamos também no YouTube, se você digitar Encontro com a Espiritualidade, você vai nos encontrar no YouTube, ou Vantuil de Freitas, você também vai encontrar os nossos programas gravados lá para você assistir. Se você gostou de um programa, eu queria tanto que o meu esposo assistisse, então você vai no YouTube e põe para ele assistir ou para alguém que você gostaria, tá certo? Então esses são os nossos avisos e vamos agora partir para o encerramento do nosso programa, né? Nesse momento. Gente, olha que música linda. A música é arte, a arte eleva, é fantástico, ainda mais a arte que fala de Deus, né? Então vamos ouvir essa música, olha que bacana. Apenas amar. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar em todo o mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Amar é mais que dar e receber. Amor deixa fluir a força divina em nós. Amar é mais que dar e receber. Amor deixa fluir a força divina em nós. Apenas amar. Gente, estamos finalizando mais um programa Encontro com a Espiritualidade e nós vamos agora fluidificar as nossas águas. Você pode pegar a água na sua casa, né, colocar as mãos e fazer a prece. Não necessariamente a minha prece, você pode fazer um Pai Nosso, qualquer oração, tá certo? O importante é que a gente faça. Vamos fluidificar. Deus de amor e bondade, queremos te rogar que coloque nessa água o remédio para as nossas dores, para as nossas angústias, para que possamos assim, Senhor, nos fortalecermos na Tua misericórdia, no Teu amor. Abençoe esta água, Senhor. Coloque aí o remédio que nós necessitamos. Graças te damos hoje e sempre. Que assim seja.
Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance